Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José, nesses tempos em que o nosso país, a todo instante, proporciona uma série de assuntos para a gente vir tratar aqui no nosso portal todos os dias, né? Até nós olharmos efetivamente para o governo que tomou posse e cuidarmos dos nossos assuntos concretos, de situações que apontem para o futuro, é muito importante a gente não esquecer o mal que muitas pessoas fizeram ao Brasil, fizeram a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental. Essas pessoas contribuíram para a morte aqui no nosso país. Então não foi um passeio no parque, não foi um bando de pessoas que a gente possa classificar apenas como os canjicas e os loucos, não. Por trás dessa história toda tem muita gente de má fé e muitos grupos se deram bem com o governo Bolsonaro. Nós, quando conseguimos restabelecer a democracia no nosso país depois do golpe de 64, nós tivemos aqui uma grande chaga, né, que foi o fato da gente não ter conseguido responsabilizar, como em outros países aconteceram, né, militares, civis, grupos empresariais, pelas torturas, pelos desaparecimentos, pelos crimes, pelos assaltos, pelos enriquecimentos ilícitos, pelas falcatruas que aconteceram no período da ditadura aqui no nosso país. Então, recobrar a democracia não foi também uma situação muito fácil, demandou muito tempo, muito esforço, muito suor, sangue e lágrimas. No entanto, agora, recentemente, eis que o fantasma retornou com muita força, através de grupos saudosistas daquele tempo da ditadura, querendo implementar de novo uma ditadura aqui no nosso país. Isso não pode ser desprezado. Então, quando nós temos muitas pessoas presas hoje, muitos youtubers saindo dos canais, muitas redes sociais sendo banidas, grupos desaparecendo, gente fugindo para todos os lados, e gente agora na papuda e na colmeia, não dá para a gente tratar isso também com benevolência, porque essas pessoas ameaçaram de fato a nossa existência física, como ameaçaram também durante a pandemia aqui no nosso país, quando muitas pessoas morreram, e essas tantas que estão presas hoje não deram a menor bola, né? Para essas pessoas que vivem nesse mundo paralelo, a coisa era responsabilidade apenas do vírus, né? Do famoso vírus. Pois bem, mas hoje todas elas estão passando uma situação muito complicada. Elas estão agora com seus celulares apreendidos e vai começar a perícia. Gente, eu tenho até pena dos policiais que vão fazer essa perícia, do pessoal do Ministério Público, dos profissionais ali, porque eles vão encontrar um esgotão, uma situação muito comprometedora para uma série de pessoas, que tem de gente tentando apagar celular, desaparecer, sumir de grupo, mudar de nome, mudar de CPF, está um negócio espantoso. Gente já vendendo coisa para sair do Brasil, só que eles não vão querer ir para Cuba nem para Venezuela, né? Talvez vão querer, queiram ir lá para o Afeganistão, para o Irã, para o Haiti, enfim, para os Emirados Árabes, né? Sei lá, a imaginação dessa gente é muito fértil. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês sobre as últimas ideias estapafúrdias que estão ali ao redor do Bolsonaro, para se somar outras tantas, né, que visa ali tentar dar uma solução para ele não ser preso no final. Mas será que ele vai conseguir? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é muito importante sempre convidar você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, você vai ver a nossa linha aqui de análises que nós fazemos todos os dias sobre a realidade brasileira. Enfim, se gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5h30, e vamos seguir em frente. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você reforçar aqui essa trincheira contra essa insanidade toda que a gente tem combatido durante tanto tempo, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, muita coisa que acontece no Brasil vai ser objeto de muitos estudos antropológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, enfim. A ciência política vai se debruçar sobre muitas coisas que aconteceram no Brasil especificamente e servirá de ensinamento para muitas coisas que acontecem no mundo. Polícia Federal usará perícia em 1000 celulares e DNA para colher provas contra invasores. Gente, essa gente está ferrada. O crime é pesado e não é para a gente menosprezar o tamanho da pena que essas pessoas irão receber. Muitos estão caindo na realidade agora, os seus familiares estão divulgando o que está acontecendo, as pessoas que estavam nos grupos sociais dessas pessoas todas estão apavoradas e eles estão percebendo agora que esses grupinhos de WhatsApp, aquelas coisas que eles ficavam retroalimentando até provocar de fato a ação física dessas pessoas, a jornada de muitas pessoas indo para Brasília e para ficar na frente de quartel,
ou de quartéis, né? Isso foi muito mais do que uma brincadeira, do que uma fantasia. Isso foi crime e agora a responsabilidade vai ser aplicada a elas. Isso vai convergir tudo para a direção do ex-presidente da República, que está muito apavorado agora. Ele não está dando as caras, nem lá nos Estados Unidos, não está circulando, não está se deixando registrar em lugar nenhum, não está publicando absolutamente mais nada, e o seu retorno para o Brasil fica cada vez mais incerto, porque a cada instante a prisão vai se demonstrando mais próxima, né? E o bolsonarismo, de uma maneira geral, não se comunicou com Anderson Torres, ninguém prestou solidariedade nem para ele e nem pelas redes. Aonde está Carluxo protestando sobre a prisão de Anderson Torres? O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro, os senadores bolsonaristas, sumiu todo mundo, e os que estão sendo banidos agora das redes, tem uma palavra de consolo também, né? Então isso dá conta pra gente do medo que está por trás de Bolsonaro, e essas situações vão revelar o que andou por trás dessa gente durante tanto tempo. Bom, notícias muito sui generis. Fogo amigo, Tarcísio vai à justiça para cobrar 431 mil de Bolsonaro por ausência de máscara. Gente, a conta está chegando. O Bolsonaro trafegou praticando crimes para cima e para baixo, achando que numa eventual ditadura tudo seria acobertado, né? Pois bem, vai ter que pagar, e a multa é pessoal. Não vai poder transferir essa multa de 431 mil reais, que foi aplicada a ele, para a presidência da República, para cartão corporativo. Perdeu. Vai ter, e quem está acionando é a Procuradoria-Geral do Estado. Não pode, eles não podem chegar simplesmente, olha, não vão aplicar mais multa, não queremos mais multa, não. A multa foi aplicada com base na lei. A não ser que haja uma transformação na lei do Estado de São Paulo, também vai ter que ter um critério de isonomia, vai ter que tirar a multa de todo mundo que for multado lá em São Paulo por infrações como essa, né? Então o Bolsonaro ficou encalacrado, vai ter que fazer uma vaquinha para conseguir pagar essa multa. Mas o filhote dele também está nessa fila, né? 113 mil para Eduardo Bolsonaro por falta de máscara. Então, o governo de Tarcísio está ali já operando, né? E ele não pode fazer muita coisa, né? Ele vai ficar com essa responsabilidade, né? Ele não ter sido Augusto Aras no governo de São Paulo a favor de Bolsonaro. Então, a multa terá que ser paga pelo bananinha e pelo bananão, né? Que pode ser que a gente pode dizer assim. Aí entramos no campo da loucura, né? Mais tarde nós temos outros assuntos aqui, gente, mas essa gente aqui, a gente tem que, como eu digo a vocês, né? A gente não pode menosprezar o que eles fizeram de mal. Então a justiça tem que ser implacável mesmo com essas pessoas. Bom, muitas coisas que o Bolsonaro já dizia lá atrás mostravam uma certa capacidade dele, né? De burlar qualquer tipo de realidade, né? Uma demência, uma coisa limítrofe, enfim. E ele dizia coisas como essa para justificar o não uso de máscaras, para fazer a contaminação de rebanho, o discurso contra a vacina. Então ele saía com essa aqui. Bolsonaro cita água de coco na veia na Segunda Guerra para defender cloroquina. Gente, nunca isso foi provado que alguém tomou água de coco no lugar de soro, no lugar de plasma, para se salvar. Isso foi uma invenção, isso foi mentira, mas isso foi reverberado tantas vezes. Isso foi reverberado e isso não teve nunca nenhuma contestação clara assim dos veículos. Olha, o presidente da República hoje mentiu dizendo que água de coco substituía o plasma, substituía o soro para justificar por que ele está prescrevendo remédio imprestável para o povo brasileiro. Isso nunca foi colocado assim de forma clara, mostra assim, o presidente da nação é um mentiroso, é um irresponsável. Na medida que eles não faziam isso, era funcional demais, né, que esse demente, a gente não tem como dizer de outra forma, alguém que fala uma coisa dessa, permanecesse à frente do nosso país, porque por trás o desaparecido agora Paulo Guedes, que eu sempre disse para vocês, né, se tem alguém que é ardiloso nesse governo Bolsonaro, é o Paulo Guedes. É o que está saiu sumidíssimo e acha que não vai acontecer nada com ele por tudo que ele fez. É contra também o Brasil, contra o erário. Mas algumas situações serão ressuscitadas, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então isso dava conta, né, do que girava ali na cabeça dessa gente toda. E agora saiu mais essa aqui, gente. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui um pouquinho. Saiu mais essa aqui. Bolsonaro é aconselhado a voltar ao Brasil como exilado político.
Gente, olha só, também, né, a água de coco e agora com essa aí, o que está surgindo na cabeça do bolsonarismo agora, né? Saiu na matéria do Noblar. E aí eu vejo aqui num canal que me mandaram, que foi recomendado para eu dar uma olhada aqui por um inscrito no canal, do Dr. Sandro não sei o quê. Ele se apresenta como advogado, jurista, doutor, cientista político e tal. E aí ele reverbera nas redes bolsonaristas esse tipo de pensamento insano, né? Deixa eu mudar aqui de novo, aqui que deu um reflexozinho. Bom, ele diz o seguinte aqui, vamos acompanhar aqui. O que é isso, né, doutor? Vamos lá. Pessoal. Então, a ideia é que o Bolsonaro faça um pedido de exílio, né, e um pedido de retorno ao Brasil como exilado político. Assim, ele tem certas proteções legais em função disso. E a ideia aqui é que se Bolsonaro chega no Brasil como um exilado político, ele vai ter um amplo apoio popular, conforme narrou aqui o blog do Noblar. E eu quero a sua opinião. Se realmente Bolsonaro voltasse para o Brasil hoje, você acha que ele ia ter amplo apoio? Gente, olha só, nós do campo do direito, a gente tem que ter muita responsabilidade, né, para criticar um colega, enfim, mas eu não quero criticar aqui o advogado, se é que é advogado mesmo, né, criticar profissionalmente, eu criticar aqui o apresentador, alguém que está falando alguma coisa para o público, né. Quanta imbecilidade, quanta cretinice conversar sobre esse assunto como se fosse uma coisa natural. Em primeiro lugar, gente, o Brasil, de fato, recebe ou concede asilo político para pessoas, segundo a nossa Constituição Federal, que sejam perseguidas nos seus países por alguma religião, por alguma razão, né? Ou religião, ou assunto político, ou temas relacionados à opinião. Mas essa situação estapafúrdia que essas pessoas estão pensando, do Bolsonaro, a ideia é a seguinte, o Bolsonaro vai e pede asilo político nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos concedem ali, vamos imaginar, né? Reconhece que o Bolsonaro estaria sendo perseguido politicamente, religiosamente, enfim, de toda forma, de forma injusta, de forma ilegal, e concedem asilo político para o Bolsonaro para ele ficar morando lá. E aí a ideia dessas pessoas é a seguinte, nessa condição ele poderia retornar ao Brasil que ele teria imunidade, que ele não poderia ser preso, não poderia acontecer nada, porque ele tem uma série de prerrogativas. Não tem prerrogativa nenhuma, isso é uma mentira, isso é uma cretinice, isso é mais uma água de coco na veia que esse pessoal está querendo inventar, e algumas pessoas ficam reverberando isso nas redes. A condição de exilado de um país não faz em outro país a mesma condição. Se o Bolsonaro ele consegue a condição de exilado político em Portugal, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no Afeganistão, e ele vem para o Brasil, cometendo crime no Brasil, ou tendo sido processado no Brasil, ele vai ser preso, não tem condição nenhuma de privilégio. Então, gente, é esse universo paralelo que essa gente fica navegando o tempo todo. E aí, dentro desse universo paralelo, né, o senhor Anderson Torres foi preso ontem, como eu disse para vocês, né, e dei observada aqui no shape da criatura, não deu para ver no bolso dele, eu olhei bem as imagens, ampliei, não tinha nenhum aparelho celular, nenhuma carteira, não tinha arma, né, o delegado da Polícia Federal, e, enfim, não estava com o celular nas mãos. Quer dizer, é um homem que se comunica pelo orelhão, ele procura o orelhão, né, pega ali, bota a ficha, ou liga a cobrar, só liga a cobrar. Como é que é essa história? Então, a Polícia Federal está fazendo rastreamento de mais de 1.000 aparelhos de celulares desses presos todos. O senhor Anderson Torres não tem aparelho de celular, como eu disse para vocês. Aliás, quase em primeira mão, né? Eu peguei essa informação, joguei, e hoje tem muita gente repercutindo. E, segundo, inclusive, o Jornal Nacional, né, a TV Globo apurou que Anderson Torres foi para o Brasil sem celular. Toda a operação foi discreta, sem imagens de Anderson Torres. Então, gente, tem muita coisa que essa gente quer esconder, mas será que eles vão esconder? Aí os caras vão deixando o retratinho deles nas redes, né? Aí, ó, essa gente toda aqui, ó, vai ter contas a prestar, ó, um monte de financiadores desses golpistas que foram lá para Brasília, vão ter que prestar contas, estão todos aí devidamente mapeados. E essas histórias aqui do Bolsonaro, ó, que ele já foi condenado a pagar pelo governo do estado de São Paulo, as multas por não uso de máscara vão se somar a outras tantas que ele será demandado por gastar dinheiro público para proveito pessoal como essas motocicletas. Em motocicletas, cartão corporativo foi usado em 137 abastecimentos. Vai ter que pagar, uma hora a conta vai chegar, gente. Então o Bolsonaro, além da sua liberdade, que vai ser cerceada, com certeza, por alguma razão, ou de algum modo, ele terá também muito dinheiro a pagar
pelos crimes que cometeu. São as sanções reflexas que criminosos sofrem de acordo com o Código Penal, o Código de Processo Penal brasileiro. Toda pessoa que comete um crime, tendo recursos, ela é obrigada a restituir os valores que ela causou de dano ou restituir o erário quando o crime foi contra o erário público. Então, o Bolsonaro e os bolsonaristas e os familiares de Bolsonaro estão com grandes pepinos pela frente. E nós aqui vamos ficar acompanhando esses casos todos para ver qual será o desenlace. Gente, mais tarde eu volto aqui porque temos muitas coisas acontecendo nesse domingão, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.